Jorge, eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa do pensamento intrusivo. Eu não queria pensar, mas eu fico pensando. Eu não queria imaginar, mas eu fico imaginando. Eu não queria ficar reativa, mas eu fico reativa. Eu não queria me afetar, mas eu me afeto. Eu não queria, sei lá, ter um ciúme, sabe? Eu não queria ter uma raiva. Eu não queria ter o ódio que eu tenho do meu marido às vezes. Eu não queria ter o pensamento de querer esganar os meus filhos, de querer, sabe assim, soltar a mão do meu casamento. Eu não queria, mas eu tenho esses pensamentos e esses pensamentos me consomem. Os pensamentos ansiosos me consomem. Os pensamentos de baixa autoestima me consomem. Os pensamentos de que minha vida não vai dar certo me consomem. Os pensamentos de que o meu trabalho vai dar errado me consomem. Como é que eu faço para me livrar disso? Então vamos lá. Vocês já entenderam que a base do mecanismo é simples. A base do mecanismo é: eu tenho uma situação que eu vivenciei ou que me foi sugerida, que alguém me ensinou, me falou, aquilo causou um impacto em mim. Essa situação vai gerar em mim uma crença, certo? Uma crença sugerida, que não é uma crença real, porque ela não está ancorada na realidade, ela não está ancorada no estudo, na experimentação, nada. Ela não está. Então ele é um pensamento irracional, um pensamento tolo, tá entendendo? E aí esses pensamentos tolos, eles podem ser resgatados do meu inconsciente quando eu utilizo um gatilho. Quando bate um gatilho, o pensamento volta. Esse pensamento é resgatado. E esse pensamento vai me causar uma sensação e uma emoção que eu não queria estar vivendo, mas eu estou vivendo. Tá entendendo o que eu tô falando? Imagina, a senhora tá recém-casada, você acabou de casar com seu marido é um cara bacana, é um cara fiel, é um cara disposto, etc. Só que você chega em casa, ele tá mexendo no celular, e assim que você entra em casa, você pega o celular e ele pega o celular e pousa o celular fechado na mesa. Você não queria ter esse pensamento, mas na hora você pensa, ele tá me traindo. Ele tá fazendo alguma coisa de errado. E aí você emburra, fecha a cara e começa a brigar com ele. Você nem sabe o motivo pelo qual você tá brigando com ele, mas você começa a brigar com ele. Olha que loucura. O que aconteceu? O pensamento intrusivo, ansioso te venceu. Nós temos dois processos para vencer. Dois processos. Prestem bastante atenção. O primeiro pra gente sair da crise. E o segundo pra gente conseguir vencer o pensamento a longo prazo. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque quando às vezes dá uma crise, o que é a crise? A crise é o que algumas pessoas vão chamar inclusive de crise de ansiedade, ou num nível mais grave, uma crise de pânico. O que é a crise de pânico? Crise de pânico é quando eu vou ter sintomas físicos do pensamento. O pensamento vem. Quando o pensamento vem, se é do inconsciente, presta atenção, vocês vão pegar isso aqui. Se ele é do inconsciente, ele sempre vai vir acompanhado de uma emoção ou sensação. Jorge, como é que eu sei que um pensamento é da razão ou do inconsciente? É fácil. Todo pensamento que vem do inconsciente, ele é acompanhado de uma sensação ou de uma emoção. Todo pensamento que vem da razão, ele não causa sensações e emoções. Se eu falar pra vocês e disser assim, 2 mais 2 é igual a 4. Brotou alguma sensação? Brotou algum sentimento, alguma emoção? Nada, né? Coisa alguma. Por quê? Porque vocês escutam esse pensamento através da sua razão e fala 2 mais 2 é igual a 4. Ok. A maior parte de vocês está me escutando falar aqui, fala, tá bom. Aí de repente, me desculpem o que eu vou falar aqui agora, tá? Quem tem um ouvido sensível, tampa aí. Mas de repente eu tô no meio de uma explicação e fala, caralho! Desculpa. Algumas pessoas, na hora que eu fizer o xingamento, vão fechar o coração. Sabe assim? Vão fechar a cara. Vão... Olha só que loucura. Esse pensamento de que, ele xingou, ela não usou a razão para interpretar. Por quê? E daí que ele xingou? Você entendeu? Não é um problema seu, você tá interessado no conteúdo. Se ele xinga ou se ele não xinga, que diferença faz para você? Para você? Nenhuma. Jorge, mas isso é ruim pra você. Ok, então cuido eu da minha vida, concorda? Tá entendendo o que eu tô falando? Agora, pra você, que diferença faz se eu xinguei ou não xinguei? Nenhuma. Não faz diferença alguma. Certo ou não? Perceberam o que eu tô tentando dizer? Mas algumas pessoas, quando me escutarem dar um xingamento, vão falar, ai, que desnecessário. Ai, que coisa ruim. Ai, que não sei o que. Essa pessoa tá usando a sensação pra pensar. Ela tá usando o inconsciente pra pensar. Você entendeu? O inconsciente, no meio do raciocínio lógico, ela prestando atenção na aula, tentando discernir, no meio do pensamento lógico, vem o inconsciente dela e atrapalha, tira a atenção dela e fala, nossa, esse xingamento. Entendeu? É ou não é? É fácil então vocês começarem a perceber, ai Jorge, caramba, então eu tô começando a entender esse negócio agora. Não é isso? Quando eu não tenho nenhuma emoção, então é a razão pensando. Quando vem uma emoção acompanhada, é o meu inconsciente pensando, ótimo. Quando o meu inconsciente pensa e ele anula a minha razão e ele começa a pensar em círculos, de novo, nós chamamos isso de pensamento ansioso. O que é o pensamento intrusivo? O pensamento intrusivo é quando no meio do meu raciocínio lógico, o meu pensamento intrusivo ele ganha luz e toma ação. Isso é um pensamento intrusivo. Você imagina? Você tá lá rezando. Senhor, transforma a minha vida. Você tá usando a sua razão para tentar rezar, só que você tá distraído. A distração faz com que eu fique amputado da realidade e permita o meu inconsciente falar. A distração causa isto.
Ela permite o inconsciente falar. Aí você tá ali rezando, mas distraído. Senhor, ajuda a minha família, né? O meu casamento tá em crise. Senhor, faz por mim. A roupa tá no varal, esqueci, vai chover. Caramba, o que aconteceu? Aconteceu que o pensamento do inconsciente brota na sua consciência. Porque você olhou o clima, tava nublado, roupa, casa, me lasquei, não coloquei a roupa para lavar. Entendeu? Aí você fala, ih, o pensamento intrusivo venceu. Inclusive em algumas pessoas, sobretudo alguns transtornos, como por exemplo o TDAH, pode acontecer com mais frequência, mas alguns outros também, ou mesmo só o ansioso. Às vezes o pensamento intrusivo, ele não só ganha a luz do pensamento, como ele ganha a vontade. Ele ganha a vontade. Quando ele ganha a vontade, aí você não só pensa de forma intrusiva, mas você agora age de forma intrusiva. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele falou, do nada, eu peguei o meu tênis, joguei ele pra cima, o meu tênis bateu no teto e ele voltou na minha mão. E eu achei aquele movimento interessante e arremessei na direção do meu computador. Eu falei, por que você fez isso? Ele falou, não sei porque eu fiz isso. Loucura. Eu falei, não foi loucura. Foi o pensamento intrusivo, que ele não só ganhou a luz da consciência, como também ganhou a sua vontade. E aí ele foi transformado em ato. Entenderam o que eu tô falando? Tranquilos até aqui? Começaram a sacar como é que funciona o tal do pensamento intrusivo? Isso é pensamento intrusivo. Pensamento intrusivo é fruto da distração. Decorem isso aqui, tá? Agora, olha que negócio genial. O pensamento intrusivo veio. Se eu entro nesse processo de que eu não consigo retomar a minha consciência, ou seja, eu não consigo voltar a minha atenção para a realidade, ou seja, a minha distração ganha ainda mais força, aí o pensamento intrusivo agora vira pensamento recorrente, ou pensamento ansioso. Entenderam? Fica indo e voltando agora. E aqui a gente faz uma coisa muito errada. Sabe o que a gente faz? A gente tenta lutar contra o pensamento. Ah, Jorge, eu não tenho que lutar contra o pensamento? A pior coisa que você pode fazer é tentar lutar contra o pensamento. Por que que é a pior coisa? Porque quando você tenta lutar contra o pensamento, o que você vai fazer é abrir mão da realidade e ficar preso na sua imaginação. Ficar preso no seu mundo irreal, no seu mundinho aqui dentro da sua cabeça, lutando contra o pensamento. Você só vai dar mais força para esse pensamento, percebe? O que eu precisaria fazer é sair correndo da minha cabeça e me ancorar na realidade, me agarrar à realidade com todas as forças. É isso que eu precisaria fazer. O agarrar-se à realidade é que muda tudo, tá entendendo? Se vocês conseguirem sacar isso daqui, vocês vão falar, caramba, é isso então. Uma vez eu falei para uma paciente minha, ela mandou mensagem, falou, Jorge, eu tô tendo uma crise de ansiedade. E eu falei, corre e vai lavar uma louça. Nossa, ela ficou muito brava. Ela ficou muito brava comigo. Ela falou, ai, que pensamento machista, desgraçado. Eu falei, uai, então vai trocar um pneu então. Sei lá, troca e põe de volta a mesma roda, já que você achou um pensamento muito machista. Tem problema. E ela me perguntou, por que disto? Falei, porque o problema é que você agora tá presa na sua imaginação, conversando consigo mesma, tentando vencer um absurdo no seu inconsciente. E se você tentar enfrentar isso de frente, só vai piorar, só vai piorar. A chance de você conseguir se livrar desse pensamento é zero, é zero. O que você faz então? Vai lavar um banheiro, vai lavar uma louça, vai capinar um lote, vai pintar uma parede. Entendeu? Vai descascar uma parede na unha, vai agir na realidade, vai fazer qualquer coisa na estrutura da realidade. Ah, eu vou pra academia. Pra academia é uma boa, não é uma coisa ruim não. Só que aí ir pra academia, pegar peso de verdade. Porque se você for pegar naquele pezinho leve, você não vai ficar focada na realidade, não vai não. É botar peso a ponto de doer, aí sim. Porque a dor te convida pra realidade, a dor te puxa pra realidade, ela te chama de volta. Você tá entendendo? Você quer ver uma coisa? Ah, Jorge, a dor te chama então pra realidade? É por isso que pessoas que têm crise de ansiedade, pessoas que têm crise de pânico fazem o quê? Sem perceber. Elas começam a se unhar, se arranhar, se machucar, começam a arrancar cabelo, começam a unhar o braço. Por que as pessoas fazem isso? Tentar cortar o braço com alguma coisa. Por que você acha que as pessoas fazem isso? Porque causar dor te traz pra realidade. Faz você desligar o pensamento imaginativo. Então é meio que o elástico no pulso. Exato. Tem gente que pega o elástico e fica tac, 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 cada vez mais forte. Por que disso? Porque causar alguma dor faz com que a pessoa volte para a estrutura da realidade. Mas não é o melhor método, tá? Não quero que vocês fiquem causando dor a si mesmos. Não vai funcionar. Não é a melhor forma de vocês conseguirem vencer o pensamento impulsivo, reativo, o pensamento afetado, o pensamento emocionado. Não é a melhor forma. Galera faz isso. Quem tem crise de ansiedade faz esse negócio da mão, né? Põe gelo na mão. Por que o gelo na mão? Porque a sensação abrupta vai causar. Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre a questão do tratamento. Eu quero ir adiante para explicar isso aqui para vocês. Esquece o mudar o pensamento agora, tá? Deixa eu explicar para vocês o porquê que é tão complexo esse negócio de mudar o pensamento. Tem que mudar sim. Na verdade não é mudar o pensamento, é mudar a crença. Só que eu vou explicar para vocês que na hora da crise é impossível
Você entendeu? Na hora da crise, você não vai conseguir mudar a crença. Na hora da crise, você não vai conseguir mudar o pensamento. Na hora da crise, você precisa se instalar na realidade. Como é que eu faço para me instalar na realidade? Existe uma técnica chamada aterramento. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. O que faz a gente imaginar as coisas do ponto de vista neurofisiológico é o nosso cérebro, a parte central do nosso cérebro, a gente chama de córtex frontal. É aqui onde acontece o processo imaginativo. Tudo bem? O que está atrás do córtex frontal? O córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é aquilo que modula, regula o córtex frontal. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu desativo o meu córtex frontal, que é o meu córtex imaginativo, quando eu exijo mais do meu córtex pré-frontal. E o que o meu córtex pré-frontal faz? Tato, olfato, paladar, visão, audição, propriocepção e sentido vestibular. Ou seja, os nossos 7 sentidos. Todas as vezes que eu hiperestimulo um sentido, eu causo uma instalação na realidade. A gente chama essa técnica de aterramento. Entenderam? Aterramento, aterrar, voltar para a terra, voltar para o mundo real, voltar para a dimensão física e não para a sua imaginação. Então, essa aqui é a grande sacada. Eu preciso hiperestimular os sentidos. Por que o gelo na mão ajuda? Porque eu estou hiperestimulando o quê? O tato. Por que o elástico ajuda? Porque eu estou hiperestimulando o tato. Você quer ver uma coisa? Você passou por uma situação de estresse, você foi assaltada. E aí você chega na sua casa, ai meu Deus, eu fui assaltada, eu não sei o quê, eu não sei o que fazer. E aí alguém fala assim, toma uma água com açúcar. Pergunta, água com açúcar resolve a ansiedade? Não. Você já ouviu falar que açúcar cura a ansiedade? Não, claro que não. Então por que a gente toma água com açúcar? E melhor, por que ajuda a água com açúcar? Porque ela ajuda de fato. Será que é só o efeito placebo? Não é. Água com açúcar vai hiperestimular o paladar. Só que não pode ser pouco açúcar, tem que ser muito açúcar. Açúcar suficiente para dar um estalo. Você tá entendendo? Jorge, peraí, deixa eu ver esse negócio. Porque eu ouvi falar que óleo de lavanda, alguém já até colocou ali nos comentários, óleo de lavanda ajuda com crise de ansiedade. Então, pode ser óleo de bateria se você quiser, mas não sugiro que não use óleo de bateria, ok? Mas assim, o problema não é o óleo de lavanda. Podem acreditar, eu já fiz teste com paciente com perfume e funciona do mesmo jeito. Bater um montão de perfume na mão, esfregar e ó, você vai ficar meio tontão, mas vai aliviar a crise de ansiedade, porque vai hiperestimular o olfato. Vocês estão entendendo? Vai hiperestimular o olfato, não é brincadeira. A academia ajuda com ansiedade. Pergunta. Ah, por conta da endorfina. Já cansei de escutar isso. A endorfina ajuda a ansiedade. Gente, não é. A endorfina ela é liberada 30, 40 minutos depois que você terminou o exercício físico. Então não é a endorfina que alivia a ansiedade. Sabe o que alivia a ansiedade na academia? A hora que você põe aquele peso na barra para fazer agachamento, a hora que você começa a descer, você pensa assim, ai meu joelho, ai minha lombar, eu tenho que travar o core, eu tenho que forçar o quadríceps para cima, eu tenho que travar o glúteo, e força e sobe, me dor. Aí você chega lá em cima, aí tem que descer de novo e você vai... Ou seja, a propriocepção tá hiperestimulada. Propriocepção é você saber onde é que tá seu corpo. É você ter noção onde é que tá meu pé, sem você ter que olhar pro seu pé. Você sabe onde é que tá sua mão agora? Sem olhar pra sua mão. Não olha pra mão. Você sabe onde é que ela tá, não sabe? Ah, minha mão tá aqui, ó. Isso chama propriocepção e é um dos 7 sentidos. A academia, ela hiperestimula a propriocepção. Alguém perguntou aqui, Jorge, como é que eu faço com criança, com toque? Olha que negócio legal. O toque também é o pensamento intrusivo recorrente, beleza? O que a gente pode fazer quando a criança está no meio do toque? No meio, detalhe, isso aqui que eu tô ensinando é para travar a crise. A gente tá tratando a crise, não a doença em si, tá bom? Eu tô tratando especificamente a crise. Imagina que a criança está no meio do toque, ou a criança está tendo uma crise de ansiedade. Como é que eu faço? Tem uma técnica que eu gosto muito. Vou ensinar ela aqui para vocês. House preto com água gelada. É um fenômeno. Por quê? Porque hiperestimula o paladar num nível absurdo. House preto, sabe a balinha? Balinha mesmo. Você vai botar um house preto na boca e vai começar a tomar uma aguinha gelada devagarzinho. Aquele negócio te traz de volta para a realidade imediatamente. É fantástico. Eu já vi pacientes com taquicardia séria, taquicardia, mão suando. O paciente começa a ficar tonto. De repente ele põe um house preto, começa a aguinha gelada lá, a coisa... Opa, calma. Entenderam? Então, hiperestimulação do paladar. Que outra hiperestimulação eu posso fazer? Tem uma hiperestimulação que eu gosto muito, que é a técnica para hiperestimular a visão e a audição ao mesmo tempo. Uma vez eu peguei um paciente, era cardiologista, médico cardiologista, olha só. Tava dirigindo na rodovia e ele tava num processo de separação, ele não queria separar, enfim. E a esposa mandou uma mensagem e ele viu a mensagem no celular. A mensagem era, chegaram os documentos do divórcio. A hora que ele leu uma mensagem, na hora o pensamento veio. Meu Deus, a minha família tá acabando, a minha vida vai acabar, eu vou ficar longe dos meus filhos, eu não vou saber lidar com esse negócio. Pronto.
Lembra que eu falei? Vamos lá. Ele tem uma situação desenhada na cabeça dele, seja porque ele vivenciou isso na infância dele, porque os pais eram separados, ou porque ele viu péssimas experiências de separação, ou porque ele entendeu que de fato a separação é uma coisa ruim. Tá. Soma tudo isto agora à realidade. Apareceu, então essa é a crença. Apareceu agora um gatilho. A hora que ela mandou a palavra divórcio, pronto. O gatilho pegou ele. A hora que o gatilho pega ele, resgata todas essas emoções de uma vez só. Um médico formado, cardiologista, absolutamente racional, ele foi completamente pego pelo inconsciente dele. O que ele começou a fazer? Ele começou a ter dor no peito, com irradiação pro braço e pra nuca. Como cardiologista, ele pensou: estou infartando. Eu tenho certeza que eu estou infartando. Médico cardiologista, atenção. Eu tenho certeza que eu estou infartando. Só que por desencargo de consciência ele resolveu ligar pra mim. Ele ligou pra mim, falou: Jorge, eu tô infartando, no meio da rodovia dirigindo. Eu falei: você tá infartando? Você tem certeza? Eu não acho que eu tô infartando. Eu falei: o que aconteceu? E detalhe, por que eu tinha certeza que ele não estava infartando? Homem, atleta, fazia dieta regularmente, era triatleta e tinha feito exames há menos de 6 meses. Exames cardiológicos há menos de 6 meses. Então assim, eu tinha certeza que não era uma doença cardíaca. Ele também tinha, só que naquela hora ele não tinha como processar diferente. Ele teve uma crise de pânico. A crise de pânico é aquilo que eu falei, é quando o sintoma, ele começa agora a pegar a parte física. Ele não é só o pensamento intrusivo, agora ele alcança a sua fisiologia básica. Então ele dá taquicardia, mão fria, ele começou a sentir dor no peito, dor no braço, dor na nuca, pronto. O que aconteceu? Ele parou o carro no meio da rodovia, me ligou e eu falei pra ele: olha, é o seguinte, eu acho que você tá tendo uma crise de pânico. Vamos fazer o seguinte, olha ao redor pra mim e me diz, tem céu? Ele falou: claro que tem céu. Falei: que cor que tá o céu? Ele olhou pro céu. Presta atenção, o que ele tá fazendo? Ele tá olhando pra realidade e declarando a realidade. Tem céu e tá nublado. Tá meio pouco azul, mas tá muito nublado. Falei: ótimo. Tem vegetação aí perto? Ele falou: tem umas árvores aqui. Eu falei: estão mais amareladas ou mais esverdeadas? Não, estão bem verdinhas as árvores. Ótimo. Tem asfalto? Ele falou: tem um asfalto. O asfalto tá bom, tem buraco? Ele falou: tá um pouco esburacado. Falei: tem faixa amarela pintada ou faixa branca pintada? Ele: tem umas faixas brancas pintadas. Falei: tá bom. Tem carros ao redor? Tem carros ao redor. Qual que é a cor dos carros? Ele ia falando: vermelho, verde, passou um carro branco, um preto, tá bom. Eu tô ouvindo uma música aí do seu lado. Que música que é essa? Ele falou: não conheço. Eu falei: conhece sim, aumenta o volume. Que música que é essa? Ele: eu conheço mesmo, é a música tal banda. Eu falei: tá bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem bateria? E ele entende um pouco de música. Eu falei: tem bateria? Ele falou: tem bateria. Eu falei: concentra na bateria. Ele: tô concentrado. Tá, agora presta atenção no contrabaixo. Ele começou a ficar concentrado no contrabaixo. O que eu tô fazendo com ele? Um aterramento visual e auditivo. Foi isso que eu fiz com ele. Um aterramento visual e auditivo. Falei com ele, falei, pronto. Ele acalmou, respirou fundo. Eu falei: cadê a dor? Ele falou: sumiu. Eu falei: ótimo. Aí tira o carro do meio da rodovia, né? Porque ele tava parado no meio. E agora vamos começar o tratamento de verdade. Ou seja, eu consegui tirar ele da crise. Entenderam o que eu fiz? Isso é o que a gente chama de aterramento. É o hiperestímulo dos sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição, propriocepção e sentido vestibular.